Já estão abertas as inscrições para o Enem 2015, então é momento de começar a estudar e se preparar. Isso se você, aluno, se você que vai fazer o Enem já não estiver se preparando. Então, mais uma vez, vamos conversar com o professor Alexandre Aquino, do curso Ponto de Apoio, para nos dar algumas informações e, principalmente, algumas dicas para você que vai cursar, que vai prestar o Enem e, às vezes, ainda está meio perdido em relação ao que estudar e como estudar. Professor Alexandre, qual é a dica principal e mais preciosa para esses alunos que vão enfrentar o Enem esse ano? Bom, a gente tem algumas coisas para tomar cuidado, né? Vamos colocar algumas dicas em ordem. Primeiro, inscrever-se logo. Abrindo as inscrições, se inscreva logo, não deixe para depois, porque você acaba perdendo o prazo. Já tive alunos que perderam a prova porque esqueceram de pagar o boleto. Então, primeira etapa, vamos abrir inscrições? Se inscreve logo, se livra dessa responsabilidade. Em seguida, se você vai fazer essa prova e ainda não escolheu um horário de estudo, monta um horário de estudo. Estabelece um cronograma para você se preparar com organização, que é uma outra coisa. Não, a cada dia eu estudo uma coisa diferente, eu não sei o que eu estou fazendo, isso é muito complicado. Então, a segunda coisa é, monta o seu horário de estudo. Se prepara. E aí, terceira coisa, nesse horário de estudo, muita atenção para a redação. Redação no Enem faz toda a diferença para as carreiras mais concorridas. Você precisa buscar a bendita nota 1000, que assim, tem ficado mais difícil, o Enem ficou mais exigente, até por conta das reclamações em relação a anos anteriores, né, eles estão mais rígidos na correção, então a preparação para a redação ela é muito importante. E trabalhar as provas anteriores, né, verificar como é que são. O Enem ainda não tem um formato muito fechado, ele tem se arranjado ao longo do tempo, você não tem certeza de como ele vai ser, mas conhecer as provas anteriores sempre é muito importante. Professor, se eu como um aluno e um prestador do Enem, lhe pedisse uma dica sobre a redação, uma dica só, o que você poderia dizer para o aluno focar nesse estudo da redação? É um assunto mais atual? Estar atento a leituras para se manter atualizado? Como é que é essa dica do professor? Eu acho que a atualidade é muito importante, né? Você está ligado em todas as coisas que estão acontecendo, a gente tem vários temas possíveis. Ano passado, por exemplo, foi um tema bastante marcante. De certo modo, algumas pessoas já tinham imaginado aquele tema. Então, estar sempre ligado em coisas atuais. Acho que você tem que ler tudo. Se preparar também é se informar. Acho que isso faz muita diferença na redação. Perfeitamente. Professor, muitas pessoas buscam o estudo num ambiente assim como a gente está, um ambiente silencioso, calmo, mas muita gente também, por não ter facilidade de estudar sozinho, busca o apoio de um curso, de um professor. A importância desses cursos preparatórios, como é o caso do Ponto de Apoio, para ajudar o aluno dentro desse processo de preparação para o Enem. Acho que a vantagem do curso é o fato de você ter profissionais experientes, né? Então, você lida com professores, você lida com a equipe, particularmente falando no caso do Ponto de Apoio, que conhece muito a prova, que faz isso há muito tempo. Então, consegue direcionar o estudo do aluno de uma maneira mais fácil, né? São todos profissionais envolvidos com isso há pelo menos 10 anos. Eu tenho 21 anos nessa história, então é gente que conhece a prova. Então, para orientar, para dizer para você, não, esse caminho de estudo não está bom, né? A maneira como você está fazendo, como é que as questões costumam aparecer, nesse sentido, o curso preparatório é muito importante, mas o aluno precisa do curso e da disciplina. Professor, a prova do Enem esse ano vem com alguma diferença? Ela tem alguma peculiaridade em relação a outras edições? O que a gente pode destacar esse ano? Ela tem mudado um pouquinho. Recentemente, ela ficou um pouquinho mais conteudista. As pessoas têm questionado muito que a prova não tem conteúdo. O último exame do Enem já foi um pouco mais conteudista. Não é uma prova tradicional, como eram as antigas, mas o Enem, como eu falei, ele está se formatando, ele está sendo feita experiência para se definir que formato ele vai ter mesmo. Então, assim, a tendência é manter a história do ano passado, que foi um pouco mais de conteúdo, e manter a exigência da redação, uma redação com a correção mais rigorosa. São as duas características. Manter um pouquinho no conteúdo, não vai ser uma prova como era a FRJ, isso nunca vai acontecer no Enem, mas ela está misturando a interdisciplinaridade com um pouquinho mais de conteúdo e dando bastante atenção para a redação. Perfeito, professor. Para a gente encerrar, então, a prova do Enem é no último trimestre, quer dizer, tem uma longa caminhada até lá. Isso também não pode ser desculpa para o aluno deixar para estudar mais perto, né? A hora de começar é agora. Isso, sem dúvida nenhuma. A hora de começar, se não começou ainda, a hora de começar é agora. Existem cursos que abrem turmas de intensivo, então procurar uma dessas turmas, desses cursos e ver, eu acho que ainda dá tempo. Dá tempo? Dá. Com disciplina, com determinação, com organização,
dá tempo de se preparar para a carreira que você quer. Tá certo, então, agradecendo ao professor Alexandre Aquino pela atenção dispensada à equipe da Diário TV, disciplina, dedicação, muita força de vontade para que você possa fazer uma boa prova nesse Enem 2015. Confira, então, mais alguns detalhes a respeito desta prova, desse teste, que é tão importante hoje, inclusive, para o seu ingresso numa faculdade pública ou, quem sabe, numa grande universidade. Confira. As inscrições custam R$ 63,00 e podem ser feitas até o dia 5 de junho. Estudantes da rede pública que cursam o último ano do ensino médio e candidatos que comprovarem carência são isentos. As provas acontecem nos dias 24 e 25 de outubro, a partir de 13h.